Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Os nossos estudos aqui sempre às segundas-feiras, às 20h30, cujo foco central para o nosso aprendizado é o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Passando por esses 27 livros que compõem o chamado Novo Testamento, aplicando os princípios da doutrina espírita para melhor compreender, extrair a mensagem. O nosso estudo ele está dividido em sessões. Sessão dedicada ao estudo dos evangelhos, ao livro de Atos dos Apóstolos, às cartas de Paulo, as chamadas cartas universais dos demais apóstolos, os escritos de João, o evangelista, e por fim uma conexão entre o Antigo Testamento, primeira revelação, e o Novo Testamento, tido na doutrina espírita como segunda revelação. Convidamos a todos desde já para que possam compartilhar e ao mesmo tempo interagir conosco através de comentários, de sugestões, perguntas mesmo questionamento que tenham durante o nosso estudo. Fica gravado, acessível para todos vocês gratuitamente. Nos acompanhe nas redes sociais, tanto na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Basta digitar NEP de Jesus. Na página do Facebook, você vai ali curtir a página e no canal do YouTube, além de se inscrever, acionar o sininho de notificações e receber então a postagem dos novos vídeos de estudo. Nesse mês de junho, nós temos tratado especificamente, nessa sexta sessão que eu mencionei, conexão entre o Primeiro Testamento, Antigo Testamento, Primeira Revelação, e o Novo Testamento, Segunda Revelação. E dentro dessas conexões, no mês de junho, temos estudado aqui o livro de Ruth, um dos menores livros em extensão de escritos, né, dentro do Antigo Testamento, o livro de Ruth, que já mencionamos aqui, com uma história relatada, entende-se, né, que o autor deste livro tenha sido o profeta Samuel, e dentro dessa extensão de texto, então, 4 capítulos. E temos aí, em cada semana, estudado uma passagem, uma porção de uma passagem especial em um destes capítulos. O primeiro e o segundo vídeo já estão gravados, disponibilizados para vocês, né, nas semanas anteriores. O primeiro tratando, teve por título, né, Teu Deus e Meu Deus, e o segundo, Graça aos Teus Olhos. Hoje, nós vamos olhar, já olhamos para o primeiro e segundo capítulos do livro de Ruth, hoje no terceiro capítulo, cujo tema será remidor. Remidor. Nós vamos explicar o significado dessa expressão, dessa palavra, olhando para o texto de Ruth no capítulo 3, entre os versos de 11 a 13. Só para dar um apanhado geral aqui a respeito dessa história de Ruth, né? Lembrando que há personagens centrais aqui, Ruth, Noemi e Boaz, em especial. Noemi é a sogra de Ruth. Ruth fora casada com um dos filhos de Noemi, Malom. Noemi, né, a sogra, teve dois filhos, Meleque. Eles eram judeus, moraram nas terras de Moabe, mas com o falecimento do pai, Elimeleque, e depois, posteriormente, dos dois filhos, Malom e Quilion, Ruth veio então com a sua sogra Noemi de volta para as terras de Judá, em especial para Belém, Belém da Judéia. A outra nora de Ruth, órfã, ficou nas terras de Moabe, retornando então ao convívio com seus familiares. Ruth não. Ela poderia ter exercido esse direito, porque quando se casava, né, dentro da tradição hebraica, quando se casava, a mulher passava a pertencer ao clã do marido.
Mas com o falecimento dele, se não tivesse quem tomasse o lugar, um irmão que fosse solteiro e mais próximo para exercer a lei do levirato, que nós vamos começar também a comentar a respeito disso aqui nesse capítulo 3º de Ruth, uma aplicação da lei de Moisés naquela época. Então, a mulher podia exercer o direito de retornar, então, à casa paterna, retornar ao convívio com seus familiares. Orfa fez isso. Ruth não quis. Ruth, que havia recebido dentro da tradição hebraica também o culto já a esse Deus único e muito se afeiçoara a ele, desejou Ruth, então, manter-se ao lado de sua sogra Noemi e vir para Belém. Imaginem, duas mulheres, né? Estamos falando aí de um período mais ou menos de 1000 anos, em torno de 1000 anos antes de Cristo. Duas mulheres fazendo então esse caminho de retorno, e Noemi procurava em Belém aqueles que tinham ficado dentro dos seus familiares, mesmo os familiares de Elimeleque, seu marido falecido, para que pudesse então reconstruir a sua vida, ao mesmo tempo que procuravam abrigo, procuravam proteção, procuravam sustento, algo que era muito difícil para a mulher naquela época, né? Basicamente, ela poderia exercer tarefas manuais ou mesmo na colheita em serviços auxiliares. Noemi já era de uma certa idade. Ruth, no entanto, toma essa posição, não só de acompanhar a sua sogra Noemi, mas também de se pôr a trabalho. E assim ela faz, procurando dentro de uma das grandes propriedades que havia em Belém de Judá, que pertencia a um dos parentes de Noemi, que é Boaz. Boaz é um personagem central aqui também no livro de Ruth, né? Então, ao procurar ali dentro desse espaço o seu trabalho, ela é aceita, né? Já tratamos disso no estudo que tratou sobre o graça aos teus olhos. Ela é aceita ali nas terras de Boaz, vai exercer o seu trabalho na colheita dos cereais, da cevada e do trigo. E dentro dessa situação, então, nós alcançamos aqui o capítulo 3º, que descreve para a gente um plano, entre aspas, né? Um plano de Noemi, para que a lei do levirato fosse aplicada. Certamente ela já tinha percebido ali em Ruth uma certa preferência por Boaz, uma preferência do coração por Boaz. Então Noemi chama a sua nora Ruth e diz a ela o seguinte: Ruth, hoje você irá até o lugar, era uma ilha, né, o espaço em que, o chão duro ali, em que se manuseava os cereais que tinham sido colhidos, e ali eram postos, eles eram peneirados, né, para que depois fossem aproveitados após a colheita, e lá estaria Boaz. Ela sabia, Noemi, que ele estaria lá aquela noite e que dormiria naquele espaço. Havia ali espaços determinados com palha, né, em que alguns trabalhadores ali permaneciam, às vezes virando de um dia para o outro. Boaz lá estaria. Noemi então pede para que Ruth vá até lá, né, se vista, venha a se perfumar, apareça de uma forma agradável diante de Boaz, e que vá até lá então, e que depois que ele já tivesse alimentado e fosse se deitar, que Ruth também fosse até onde ele estava, descobrisse os seus pés e deitasse ao lado dos pés de Boaz. Havia um significado simbólico nisso, gente. Sob o ponto de vista de que a mulher estava demonstrando um consentimento dela para que fosse tomada em casamento segundo a lei do levirato, se colocando debaixo da proteção daquele parente do marido falecido. O fato, no entanto, que isso vai acontecer, Ruth então vai até o eirado, lá vai se deitar junto de Boaz na palha, ao lado, né, dos seus pés, descobre os seus pés e deita-se ali. É natural, isso lá por volta da meia-noite, Boaz vai acordar, vai despertar, vai perceber aquela mulher junto aos seus pés, né? E assim, é lógico, né? A gente vai pensar a respeito disso,
que Boaz de forma nenhuma vai agir no seu sentido próprio, né? Atentando à sua necessidade própria e de repente abusar daquela confiança que Ruth está depositando sobre ele. Pelo contrário, nós vamos ver aqui na narrativa isso do capítulo 3, entre os versos 11 e 13, né, como isso se dá, como isso é notado pelo próprio Boaz. Né? Então ele percebe a presença ali, pergunta quem é aquela mulher, vou imaginar, o espaço escuro, difícil identificação, pergunta quem era aquela mulher, ela se anuncia como Ruth. Mas eu vou convidar vocês, aqueles que tiverem em casa suas traduções bíblicas, eu estou aqui com João Ferreira de Almeida, a versão revista e corrigida, e vou fazer a leitura dos versos, e nós teceremos alguns comentários nesse estudo do NEP. Então, a fala de Boaz para Noemi, desculpa, para Ruth, né? Para Ruth, quando percebe ou ela se identifica, dizendo que era ela que estava ali junto aos seus pés no eirado, ele diz o seguinte: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E assim foi feito. Ruth passou aquela noite ali, deitada aos pés de Boaz. E um pouco antes de amanhecer, o texto depois do capítulo 3 vai falar a respeito disso, Boaz pede para que Ruth deixe o eirado, que ela retorne então à casa de sua sogra Noemi, para que ninguém identificasse que uma mulher tinha estado por ali. Então, todo um cuidado de Boaz mesmo, observando a própria lei mosaica. Então, perceba que Boaz tinha um coração ligado, identificado com os aspectos mesmo deixados na primeira revelação, especialmente dentro das leis mesmo, civis, cerimoniais, religiosas de Moisés, e respeitando também o decálogo principal, o fundamento principal da lei divina conhecida àquela época, e que Kardec também muito bem transpõe no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sancionando o entendimento, confirmando o entendimento de que se trata de lei divina, eterna, imutável para todos os povos em todas as épocas, se mantendo nas principais legislações dos povos mais avançados da Terra até hoje, falando a respeito do Decálogo. No entanto, o que vigorava aqui, e que fora observado de forma bastante estrita por Noemi, por Boaz e por Ruth, é o seguinte: a chamada lei do Levirato, que é transcrita para a gente no capítulo 25 do livro de Deuteronômio, que é um dos livros do chamado Pentateuco de Moisés, conjunto de 5 livros de Moisés, que nós encontramos nas traduções bíblicas, os primeiros 5 livros, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 25, de 5 a 10, os versos, é transcrito para a gente ali a chamada lei do Levirato. Essa lei do Levirato, Levirato vinha da tribo de Levi, né? O Levirato significava do cunhado. Então, a lei basicamente dizia assim: quando falecido, tinha irmãos, a viúva, então, deveria ser tomada por aquele irmão, tomada em casamento por aquele irmão que fosse solteiro, que estivesse mais próximo ali no núcleo familiar. Assim deveria fazer para perpetuar a família dentro daquele núcleo, honrando, portanto, o nome do falecido, especialmente se ele não tivesse deixado filho homem.
Então ele tomava esse lugar. E o primeiro filho que aquele casal tivesse, que fosse homem, ele era tido como filho do falecido, herdando todos os direitos do falecido pai. Isso era um sentido realmente de não só de honra do homem, como manutenção do núcleo familiar e proteção à mulher. O que acontece aqui no caso, então, da história do livro de Ruth, olhando para Noemi, Ruth e Boaz, que Boaz, como eu já disse aqui, era parente do falecido marido de Noemi, Elimeleque, né? Era parente dele, Boaz, que era o proprietário daquelas terras em que Ruth foi trabalhar ali, que Ruth se afeiçoou a ele, ele a ela, mas havia um empecilho imediato para que eles se unissem em casamento. Quero falar que, pela própria lei de Moisés, havia um parente mais próximo do que Boaz. O capítulo 3 termina mencionando a respeito disso, antes, aqui entre os versos 11 e 13, isso já é tratado. Então, na sequência, né, nós vamos ver aqui essa fala, quando Boaz está tratando a respeito daquela presença de Ruth no eirado, vai dizer para ela, ó, não temas, minha filha, tudo quanto te disseste, te farei. E o que foi que ela disse? Nós vamos voltar um pouquinho só nessa sequência de versos, que é o verso aqui que vai tratar a respeito dessa fala de Ruth, no capítulo 3, que é o verso de número 9, quando ele pergunta, naquele breu que estava à noite, à meia-noite, quando ele desperta e percebe a presença de Ruth aos seus pés, ele questiona: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Como esse é aqui o tema do nosso estudo, cabe então identificar e saber a respeito desse termo, o significado dele. Remidor tem o mesmo significado daquele que redime, daquele que resgata e, ao mesmo tempo, protege e ampara. Há um sentido aqui de libertação de uma certa opressão, de uma situação constrangedora, de uma situação que traz um mal ou que coloca a pessoa numa exposição perigosa, e o remidor é aquele que vai lá em proteção, resgatar, proteger, amparar. Essa é a figura do remidor, que é o núcleo central da ideia da lei do levirato. Era esse papel que o parente mais próximo da família do falecido exercia sobre a viúva. Esse papel, então, Boaz é chamado a desempenhar, mas desde que um outro parente mais próximo do que ele não quisesse, não fizesse. Né? A gente vai pegar dentro dessa da lei do levirato, isso vai ser tratado mesmo no livro de Levítico, né? Vai falar a respeito disso, só mencionando aqui historicamente o significado disso. Diz que, segundo, né, junto com a responsabilidade de gerar filhos do nome do falecido, havia ainda a responsabilidade de resgatar qualquer propriedade que pertencia ao que morrera e que tivesse sido vendida ou tivesse sido mesmo confiscada. Está também lá no capítulo 25 de Levítico, no verso 25. E aí, olhando então para essa estrutura do estudo, da exposição do livro de Ruth, Boaz vai então identificar a virtude de Ruth, que era uma estrangeira, de se colocar debaixo da proteção que a lei de Moisés dava. Ela exerce também esse direito, mas ao mesmo tempo aceita, sob o ponto de vista religioso, ela que era devotada ao Deus de Israel, mesmo vindo de terra estrangeira, de Moab, né? Ela é devotada ao Deus de Israel, aceita, portanto, a lei mosaica, inclusive essas prescrições de ordem cerimonial e civil. Então, o reconhecimento de Boaz a respeito disso está plenamente identificado no verso 11 desse capítulo
3º do livro de Ruth, né? Dizendo: tudo quanto disseste, me pediste por remidor, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Ele já tinha se informado a respeito disso. Então, havia um parente dele, parente de Elimeleque, esposo de Noemi, falecido, para que tomasse esse lugar da lei do levirato diante de Ruth. Mas ele pede então para que ela fique ali aquela noite, debaixo da sua proteção, e no dia seguinte, então, ele sai a resolver este assunto. Ruth retorna para junto de Noemi, a sua sogra, explica o que tinha acontecido. Boaz ainda dá uma porção, né, para ela de cevada, de trigo, para que ela leve para Noemi, para que ela não volte sem o alimento, né? Então tá todo o amparo, todo aquele acolhimento, né? Exerce também um papel de protetor, já mesmo ainda não assumindo a condição do resgatador, do remidor, tudo isso que nós mencionamos aqui. Mas já age dessa forma. E depois de manhã sai ao encontro do outro homem parente que à frente dele estava para exercer essa função, esse papel social e religioso, né, de recepcionar Ruth, de tomar Ruth como esposa. Isso vai ser contado no capítulo 4, que só semana que vem, então, a gente vai tratar especificamente de como se desenvolve e conclui-se o livro de Ruth em cima dessa questão. Mas eu gostaria de pontuar aqui alguns pontos de aplicação, olhando para o próprio texto, que eu entendo que é interessante, já mesmo para a gente fazer algumas conexões centrais com a mensagem do Evangelho. O primeiro ponto aqui, amigos, que eu quero mencionar é o fato, olhando para essa figura do remidor, né? Eu já citei isso desde lá do primeiro estudo nosso, no livro de Ruth, sobre a conexão que há, isso aparece em todo o Antigo Testamento, seja através de profecias mais diretas, seja através de determinados símbolos ou pré-figurações. O que significam pré-figurações? Então, antes de um evento central, destacado pela Escritura Sagrada em todos os profetas, alguns homens, alguns personagens das histórias bíblicas assumem papéis, responsabilidades e comportamentos que seriam repetidos e transcendidos pela figura do Messias aguardado e prometido. O que eu quero dizer aqui é que Boaz, na história de Ruth, é uma prefiguração, portanto, é um símbolo destacado no livro anterior à vinda do Messias, mas exercendo papel, comportamento do Messias junto à humanidade. Lembrando aqui quem é Ruth. Ruth é uma estrangeira que adota a fé do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus revelado como Deus único nas Escrituras, na primeira universalização desse ensino para a humanidade. Ruth é uma estrangeira. Então, portanto, fora das portas de Israel, todo aquele que deposita sua fé nesse Deus único pode ser também prefigurado em Ruth. O estrangeiro que recebe a revelação divina, a acata, a recepciona em fé e, por conta disso, norteia o seu entendimento, seu olhar pela vida através deste entendimento. E do outro lado, a figura de Boaz como esse remidor, como este resgatador, como este protetor, como este acolhedor, na figura antecipada do Messias que viria, do mensageiro especial de Deus para toda a humanidade. Portanto, não é um assunto que ficou apenas e tão somente nas páginas das escrituras hebraicas para ser contado apenas aos israelitas.
Não. Encontramos neste livro de Ruth uma mensagem para a humanidade inteira. Somos Ruth, sendo resgatados, sendo remidos, sendo libertados, protegidos, acolhidos, consolados e amparados por esse Boaz, que é a figura, que é o símbolo no livro de Ruth, de Jesus Cristo, o Messias que nos ampara, acolhe, consola, orienta, direciona. O livro de Ruth conta a respeito disso para a gente. O livro de Ruth nos traz essa reflexão central como algo que deve ser aplicado nos dias de hoje, num aspecto de que, observe, o que Boaz está falando que seria um impedimento para aquela união, para aquela comunhão entre Ruth e ele, Boaz, que era o remidor preferido, o resgatador preferido para Ruth. Mas, no entanto, esse outro que estava entre eles, que estava mais próximo de Ruth naquele momento, e que poderia exercer o papel de tomá-la em casamento, ter comunhão com ela. Vamos fazer aqui uma análise, uma reflexão, para deixar para cada um de nós pensando sobre isso. Jesus, no Novo Testamento, vai usar muito a expressão mundo, às vezes de uma forma positiva, no sentido de que ele vem ao encontro deste para exercer o seu papel de redentor sobre todo ele. Mas também diz sobre as características ainda presentes deste mundo. Tanto que ele anuncia que o seu reino não era deste mundo. Que mundo ele estava falando? O mundo onde ainda não impera a lei de Deus, na sua plenitude, expressão, manifestação e aplicação. Onde, ao contrário da lei de justiça, de amor e de caridade, nós temos desamor, nós temos injustiça, nós temos egoísmo a nos afastar de Deus e, portanto, a nos aprisionar, a nos trancafiar aos instintos inferiores. E não é este mundo, dentro desses seus aspectos e características de imperfeições que nos caracterizam, não é com ele que nós temos mantido maior intimidade, maior comunhão. E, portanto, ele, este mundo, exercido sobre nós, sobre a nossa mentalidade, maior influência do que as leis divinas. E é por conta disto, irmãos, é por conta disso, amigos e amigas, que ainda permanecemos em mundos que estageiam em condições inferiores, sejam os mundos primitivos ou os mundos de provas e expiações. Porque a nossa mentalidade, portanto, o padrão contínuo dos nossos pensamentos, ainda se afinizam muito mais com os instintos de baixo teor espiritual do que aqueles transcendentes, elevados, que nos conduzem a um padrão de entendimento e de vida vinculados à lei de justiça, de amor e de caridade. Portanto, este pretenso remidor, que na verdade nos escraviza, está prefigurado no Novo Testamento, neste mundo de que Jesus fala. Ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Meu reino não é deste mundo. Eu vos dou a minha paz, mas não como a paz do mundo. É sempre uma oposição que Jesus coloca. E, ao mesmo tempo, ele trabalha por transformar, por modificar, por renovar, ao mesmo tempo em que perdoa e que acolhe, mas através do processo que é nosso, de arrependimento e de fé, estabelecemos a comunhão perdida com Cristo e, a partir daí, estabelecermos a nossa reconexão com o nosso Pai.
com o nosso único Pai, Deus, cuja família é toda a humanidade terrena. Compreender isso dentro dos aspectos e simbolismos e prefigurações, como eu mencionei no livro de Ruth, é importantíssimo para não ficarmos com uma história de mais de 3 milênios atrás, sem compreender a aplicação dela para os dias de hoje. E da mesma forma, se não estamos ligados a este remidor, que na verdade é um falso libertador, que é o mundo e as suas ilusões, nós então nos desvinculamos dele e nos vinculamos ao verdadeiro remidor, ao verdadeiro resgatador, ao verdadeiro libertador, aquele que abre o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa visão, a forma pela qual nós transformamos a nossa maneira de nos relacionar e de viver a presente existência. Este verdadeiro remidor, resgatador, libertador, que é Cristo Jesus. Amigos, são essas palavras, são essas reflexões que eu quero deixar para vocês. Fiquem à vontade para fazer essa releitura do capítulo 3º do livro de Ruth, na sua totalidade, em especial aí destaque no estudo de hoje, entre os versos de 11 a 13 desse 3º capítulo do livro de Ruth. Ainda dentro desse mês de junho, na próxima segunda-feira, nós temos então o nosso encontro ao vivo, em que faremos então uma síntese, um resumo, um arremate desse estudo do livro de Ruth. E fica aqui o convite para vocês, no dia 27 de junho, o nosso encontro, estudando ainda o livro de Ruth, no seu 4º e último capítulo. Lá trataremos entre os versos 13 a 22, e o tema será um filho. Vamos ver como termina então o livro de Ruth, como nós fazemos essa conexão com o Antigo Testamento, com a mensagem de Jesus para todos os povos, línguas e nações, em todas as épocas, em todos os tempos, para aprender à luz da aplicação dos princípios da doutrina espírita, qual é a mensagem do Evangelho para a atualidade dos nossos dias, para a nossa geração. Amados, volto a fazer aqui o convite para que interajam conosco nas redes sociais, na página do NEP V de Jesus, no Facebook ou no canal do YouTube. Nos dois casos, digitou ali NEP V de Jesus, curte a página no Facebook, se inscreve no canal do YouTube, aciona o sininho de notificações e recebe então os nossos vídeos. Estudo aqui sempre às segundas-feiras, 20 e 30, Novo Testamento segundo o Espiritismo. Este é o nosso estudo do NEP. Estudo e pesquisa do Evangelho. Meu desejo de muita paz, de muita luz, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Até breve.